A primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e Juventude da capital do MPRJ ajuizou uma ação civil pública pedindo a anulação das eleições para membros da Comissão de Ética dos Conselhos Tutelares. Acompanhe agora uma matéria sobre o tema. O Ministério Público recebeu peças de informações por parte do Poder Legislativo do Rio de Janeiro, comunicando supostas, possíveis irregularidades nas eleições para a Comissão de Ética dos Conselhos Tutelares do município do Rio de Janeiro. Antes de mais nada, vale a pena mencionar que a Comissão de Ética dos Conselhos Tutelares é um equipamento, é uma composição integrada por conselhos tutelares, com uma função muito importante de avaliar, analisar, processar e aplicar penalidades administrativas disciplinares em relação aos conselheiros tutelares que eventualmente tenham praticado alguma falta funcional. Então, é um órgão correicional que analisa a atuação dos conselheiros tutelares. Tendo em vista que o Conselho Tutelar é um equipamento de grande importância para a efetividade da Justiça da Infância e Juventude e que precisa contar com profissionais capacitados e imbuídos de um trabalho probo, um trabalho diligente e que possa honrar as prerrogativas que lhes são asseguradas, tanto na normativa constitucional quanto no nosso Estatuto da Criança e Adolescente, haja vista que promovem a aplicação de medidas de proteção a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e medidas pertinentes aos seus responsáveis legais, é de grande interesse social, interesse de ordem pública, de que não só haja uma boa estrutura física e funcional desses equipamentos do Conselho Tutelar, mas que também os conselheiros tutelares sejam fiscalizados na perspectiva de que devem ser cobrados a exercer o seu munus público de uma maneira responsável, proba, diligente e de acordo com a expectativa que se tem do exercício desse relevante cargo de conselheiro tutelar. Então, a Comissão de Ética é justamente uma instância correicional. É a Comissão de Ética que é um colegiado, um órgão que recebe denúncias de mau desempenho de função de conselheiro tutelar, faz análise dessas denúncias, instrui um procedimento investigativo de natureza jurídica administrativa e delibera qual a sanção que deve ser aplicada àquele caso, na eventualidade de se comprovar a configuração de uma falta funcional. Naturalmente, da decisão proferida pela Comissão de Ética, cabe recurso para a corregedoria dos conselhos tutelares, Mas, de qualquer maneira, considerando a importância dessa atuação, inclusive quanto à possibilidade de arquivamento de denúncias com relação a procedimentos por parte desses profissionais, quais sejam conselheiros tutelares, é de suma relevância que se garanta que os integrantes dessa comissão de ética ali estejam de maneira lícita e que tenham sido escolhidos de uma forma democrática, legítima e de acordo com o devido procedimento previsto em lei, que neste caso é o decreto 22.132 de 2002. Então, com relação a essas últimas eleições, realizadas ainda nesse ano de 2021, para um próximo mandato de 4 anos, chegou a notícia ao Ministério Público de que
tanto o procedimento de escolha quanto o rito e a forma de votação não observou adequadamente o rito e a legislação prevista. Nesse sentido, nós instauramos um inquérito civil para apurar essa situação e, no bojo desse procedimento investigativo, que é um inquérito civil público, nós conseguimos fazer oitivas tanto dos próprios integrantes dessa comissão de ética, eleitos da maneira como chegou ao nosso conhecimento, como também de pessoas que fizeram essa denúncia, de advogados que pediram audiência com o Ministério Público, e também foi possível fazer uma análise técnica por parte da equipe do Centro de Apoio da Infância e Juventude, né? Profissionais da assistência social que se debruçaram sobre a temática, especialmente para analisar não só a normativa, como também acompanhar com o órgão ministerial a produção da prova e participando, inclusive, de todas as oitivas realizadas, né? Por ocasião da tramitação inquisitorial, veio à tona a irregularidade, no nosso entender, não superável, de que houve convocação para essas eleições através do WhatsApp. E trata-se de ferramenta que, malgrado tenha seu destaque na comunicação digital rápida entre um colegiado coletivo de pessoas, uma classe, no caso de conselheiros tutelares, nós não temos como garantir e nem como fiscalizar adequadamente a adesão feita através desse instrumento convocatório de eleições que foi utilizado, né, de WhatsApp. Também através desse WhatsApp de grupo, teria sido marcado o dia dessas eleições e, neste referido dia, deliberou-se, sem nenhuma organização prévia, sem nenhuma convocação de uma assembleia de conselheiros tutelares para que houvesse a deliberação constando em ata, para viabilizar a análise a posteriori, inclusive pelo órgão fiscalizador, do que foi tratado, de quantas pessoas se posicionaram dessa maneira ou não. Fato é que, com essa convocação de WhatsApp, no dia das eleições, também foi definido que a forma de votação seria mediante um voto plurinominal, em que cada eleitor poderia votar em 5 nomes, que é justamente o quantitativo de integrantes da comissão de ética. Essa forma, esse tipo de votação não está previsto na lei, e muito menos se torna aceitável quando se faz esse tipo de escolha através de uma convocação por WhatsApp no dia das eleições. Considerando a relevância da função exercida pelos integrantes da comissão de ética, imagina-se que os candidatos a integrar esse cargo devem ter um tempo mínimo para que possam se apresentar a seus eleitores, dizer de suas intenções, da sua forma de conduzir e de pensar, a aplicação das sanções previstas, apresentar uma tradição honrosa de exercício da própria função, de maneira que os eleitores possam, com liberdade, transparência e de uma maneira democrática, fazer a opção pelo candidato. E a que tudo leva a concluir, inclusive conforme parecer conclusivo da equipe técnica do Centro de Apoio do Ministério Público, que essa escolha de membros titulares e suplentes
não observou o rito processual necessário. Com relação a essa questão da inobservância desse iter procedimental, que é importante, né? A formalidade existe com um objetivo, né? A questão do quórum, de sair de maioria simples para voto plurinominal, tudo isso em cima da hora, e também a impossibilidade dos candidatos não terem tempo de se apresentar suas propostas, leva a uma fragilidade dessas eleições, né, de um equipamento de grande importância. Vejam como a questão é polêmica, porque a própria Procuradoria-Geral do município emitiu 2 pareceres com conclusões diversas. No parecer exarado no processo administrativo de número 0800184-1 de 2020, entenderam que, nos termos do artigo 19 e 20 do Regimento Interno, não competiria ao plenário, via Assembleia Geral, deliberar sobre os casos omissos do regimento interno, e com isso entendem que haveria uma nulidade dessas eleições, né? E teve um outro parecer da mesma Procuradoria-Geral do município dizendo que essa situação era uma mera irregularidade que poderia ser sanável, né? Acontece que, aos olhos do Ministério Público, isso veio também agregado com os questionamentos que foram feitos com relação à inobservância também de protocolos de tramitação dos procedimentos administrativos em si. Dito isso, veio também ao conhecimento desse órgão ministerial que o funcionamento da corregedoria dos conselhos tutelares estaria desfalcado em um integrante. A corregedoria dos conselhos tutelares é a instância recursal em relação às decisões da comissão de ética. A corregedoria, portanto, pode reavaliar as decisões da comissão de ética, seja para confirmar essas decisões, seja para reformá-las. A corregedoria funciona com 5 integrantes, sendo 2 governamentais, 2 do CMDCA não governamentais e um integrante da Procuradoria-Geral do município, ou seja, um procurador do município. Acontece que a própria Procuradoria-Geral do município também confeccionou um parecer se posicionando no sentido de que não seria possível que o procurador do município integrasse a corregedoria dos conselhos tutelares, por entender que esta atribuição seria incompatível com as atribuições dos procuradores do município. E sustentam esse entendimento com base numa última lei de estabelecimento, uma lei orgânica da Procuradoria-Geral do município, que estabeleceria o rol de atribuições dos procuradores do município, e que nesse rol de atribuições não consta a atividade de integrar a corregedoria dos conselhos tutelares. Acontece que a Lei Municipal 3282 de 2001, que cria a Corregedoria dos Conselhos Tutelares, fala sobre a composição dessa corregedoria, prevendo 2 integrantes do CMDCA como representantes governamentais, 2 conselheiros do CMDCA não governamentais e um procurador do município. E diz ainda no parágrafo 2º que o procurador do município será indicado pelo procurador-geral do município, né? Mas eles, inclusive, integravam a corregedoria. O Ministério Público entende que o fato de não constar expressamente no rol de atribuições dos procuradores do município, nessa indicada Lei 123 de 2013, não torna proibido ou cria uma incompatibilidade de atuação do procurador do município no âmbito da corregedoria dos conselhos tutelares. Pelo contrário, antes do advento
da Lei Complementar 132 de 2013, também havia um rol de atribuições do procurador do município em que não constava lá explicitamente a atribuição de integrar a corregedoria dos conselhos tutelares, e nem por isso eles deixavam de atuar nessa atribuição. Então, nesse parecer da Procuradoria-Geral do Município, também se posicionou esse órgão, dizendo que, doravante, a corregedoria deveria ser integrada por 4 membros, porque estaria desfalcada do 5º membro da Procuradoria do município. E sugerem que, em caso de empate, porque um órgão deliberativo, o ideal é que ele tenha uma composição ímpar, né? Exatamente para que não haja um empate na votação. E alegam que, se houvesse empate, deveria prevalecer o indúbio pro réu, mantendo, portanto, ou deixando de aplicar qualquer sanção, justamente por não haver uma confirmação de sanção por maioria. Mas entende o Ministério Público que não pode, na ausência de previsão legal nesse sentido, haver um posicionamento administrativo fazendo prevalecer esse entendimento. Então, no âmbito dessa ação também, o Ministério Público solicita ao juiz o cumprimento da lei que estabelece o funcionamento da Corregedoria dos Conselhos Tutelares, justamente a Lei Municipal 3282 de 2001, que determina que a Corregedoria funcione com 5 membros, e dentre os quais o procurador do município, conforme consta no inciso 3 do artigo 31 desse diploma normativo. Então, assim, essa questão da legitimidade, da legalidade do funcionamento das instâncias correicionais dos conselhos tutelares é um tema de grande relevância, é uma demanda importante que foi ajuizada e que está pendente de apreciação das liminares requeridas. Uma das liminares é justamente a intimação do procurador do município, ou do procurador-geral, para que indique esse integrante que está faltando na corregedoria, e também para que sejam convocadas novas eleições para a comissão de ética, solicitando a Assembleia Geral dos Conselhos Tutelares, a participação do CMDCA, de maneira que seja constituída uma comissão de eleição, e que seja o mais célere possível, devendo ser aproveitados os atos anteriormente praticados, desde que não sejam atos decisórios, tudo isso visando a regularizar essa situação e adequar todo esse contexto à previsão legal. Se a gente não colocar um alinhamento de uma formalidade mínima, nós não vamos conseguir garantir princípios que são muito caros para a sociedade, dentre os quais a segurança jurídica, a democracia, a comprovação de quórum e de observância da lei, e tudo isso precisa, não tem como passar desapercebido pelo Ministério Público e nem convolar como uma mera irregularidade.